E aí, voltando, continuação da lista 1 de Física 2, segunda parte. Fizemos da 1 até a 12, agora vamos fazer da 13 até a 24, beleza? Então vamos lá. Questãozinha número 13. Na figura a seguir está representado o comprimento L de duas barras, em função da temperatura θ. Então olha só, essa barra aqui, A, tem um comprimento inicial L0. Primeiro vamos lembrar, né? Delta L, L0, alfa, delta θ. Isso aqui é a dilatação linear. Dilatação linear. Beleza? Até aí tranquilo. Então aqui a barra tem um comprimento inicial L e ela é aquecida, por exemplo, até aqui, ó. Até um certo comprimento aqui, né? Até um certo comprimento, que não é aqui no 2L. Então, a gente perceber, isso aqui teve um delta L, uma variação. Isso aqui teve uma variação de temperatura, delta θ. Vou pegar um ângulo aqui, o ângulo beta. Vamos calcular a tangente do ângulo beta. É o que? Delta L sobre delta θ. Vamos deixar isso guardado, só para a gente brincar aqui. Agora continuar o problema. Sabendo que as retas representam os comprimentos das barras A e B são paralelas, ou seja, essa reta é paralela a essa. Qual é a razão entre os coeficientes da dilatação linear? Ou seja, quanto vale o alfa de A sobre o alfa de B. Tranquilo? Então, ó, do jeito que eu fiz aqui, isso aqui é variação do comprimento para a barra A, variação da temperatura para a barra A. Vamos fazer o mesmo para a barra B. Só tirar isso daqui, ó. Vamos fazer o mesmo para a barra B. Barra B. Ó, sai de um comprimento, vem até um valor aqui, ou seja, tem uma variação de comprimento, tem uma variação de temperatura. Já que são paralelas, isso aqui não é um coração não, hein? Tem o mesmo ângulo. Tranquilo? Então, qual é a tangente daquele ângulo que também é beta? É a variação de LB, variação de θB. Tranquilidade? Só que olha que coisa interessante. Se eu pegar o θ e jogar aqui para baixo, olha o que fica. Delta L sobre θ é o comprimento inicial vezes o coeficiente. Então, esta razão aqui, vou colocar de preto, essa razão aqui não, essa aqui é a tangente, né? Olha aqui, essa razão aqui e essa razão aqui, além delas serem iguais por causa da tangente, né? Vamos escrever aqui, delta LA, delta θA, delta LB, delta θB, além delas serem iguais, elas são o quê? O alfa vezes o comprimento inicial. Então, ó, comprimento inicial de A, alfa de A. Comprimento inicial de B, alfa de B. Corta, corta. O que eu quero? Jogo o alfa B aqui para baixo. Alfa A sobre alfa B vale 2. Gabarito, letra B. Tranquila, questão bem suave, nenhum probleminha. Beleza? Bora para a próxima. Questão 14 ou 14. Considere uma chapa quadrada metálica de material homogêneo. Isso é importante. Por que o material é homogêneo? Porque ele vai fazer com que eu garanta que toda a densidade dessa placa é a mesma. Então tem uma placa aqui quadrada. Com orifício no meio. Aqui já fica a dica. O que esse lado dilatar, a placa vai dilatar por completo, tá? O orifício também vai dilatar por completo. Então essa placa tem um lado L. Considere uma chapa quadrada metálica de material homogêneo contendo orifício circular no centro. Se a chapa for aquecida de forma uniforme, o seu lado aumentar 2%, o que acontece com a área do orifício? Vai acontecer o mesmo que acontecer com a área da placa. Se a área da placa triplicar, a área do orifício triplica.
Beleza? Então vamos nós. Qual é a área dessa placa? A área dessa placa aqui, no início, é L. Né? Na verdade é L vezes L. Então essa área aqui no início é L ao quadrado. Eu vou aumentar o lado 2%. Então eu tenho que calcular 2% de L. Bom, não vou entrar em detalhes, isso aí já sabe. Aumentar uma coisa em porcentagem é pegar essa coisa, multiplicar por 1, a porcentagem. Nesse caso aqui por 1,02. Então, ao multiplicar isso aqui por 1,02, esse aqui é o novo lado. Então, qual é a nova área? Vai ser isso aqui ao quadrado. O novo lado. Deixa eu colocar a nova área ali com uma outra cor. Então, a nova área, a linha vai ser L vezes 1,02, só que ao quadrado. A nova área é L ao quadrado. 1,02 ao quadrado, tá? É a mesma coisa que 1,04. Olha que interessante. Isso aqui é a área anterior. Então a nova área é a área anterior vezes 1,04. O que é esse 1,04 aqui em termos de porcentagem? Isso aqui é 4%. Ou seja, a questão é mais matemática que física, tá? O conceito físico eu tenho que saber o que acontece com essa chapa quadrada, acontece com essa área aqui de dentro. Questão tranquila da AFA de 99, beleza? Mais um aninho que eu passei, essa questão foi boa, tá? Vamos para a próxima. Questão 15 da EPSEX. Vamos lá. O estudante de física desejando medir o coeficiente de dilatação volumétrica de uma substância preenche completamente o recipiente de 400 centímetros cúbicos de volume. Então o camarada vem aqui, vamos desenhar, porque ele sabe que desenhar é comigo mesmo. Então eu preencho isso tudo aqui com um líquido lá maluco. Preenche lá. Esse recipiente tem um volume inicial de 400 centímetros cúbicos. O conjunto encontra-se inicialmente a temperatura de equilíbrio, ou seja, o líquido mais o recipiente, ambos estão a temperatura inicial de 10 graus Celsius. Ele é aquecido de tal forma que agora, esse recipiente, vamos fazer um segundo desenho aqui. Já mudou o recipiente? Mudou o recipiente? Mudei. O recipiente é meu, dilatou. Pô, tu não sabe desenhar, hein? Não tem problema. Aqui. O novo recipiente agora, já que o recipiente é meu, né? Aqueci a 90. O coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, chamado de γR, é 4 vezes 10 a menos 5 do recipiente. Sabendo que houve transbordamento, opa, aqui ó, transbordou líquido, ou seja, 20 centímetros cúbicos caiu de líquido. Qual o coeficiente de dilatação do líquido? Pessoal, aquela velha conhecida nossa, né? Que a gente aprende em sala de aula ou nas aulas do EAD, distância. A variação do volume de líquido é igual a variação do recipiente mais o aparente, aquilo que transbordou, mais o líquido derramado. Vamos botar assim, derramado. Acho que está bem em cima da minha foto ali, mas não tem problema não. A física está aqui, ó. O delta do líquido, delta do recipiente, mais o que derramou. Delta do líquido, vamos fazer aqui. Delta do líquido, V inicial do líquido, gama do líquido, variação de temperatura. Isso aqui é líquido. Recipiente,
V inicial do recipiente, gama do recipiente, delta T. Isso aqui é o recipiente. Isso aqui, derramado é 20. Não tem fórmula, é 20. V inicial do líquido. O líquido está com 400, ou seja, 4 vezes 10 ao quadrado. Gama do líquido é justamente o que eu quero. Quanto variou? Variou de 10 até 90, então variou 80. 80 é 8 vezes 10. Estou fazendo rápido porque os senhores têm que fazer rápido assim. É só colocar na velocidade menor o vídeo que a gente consegue. V inicial do recipiente. O V inicial do recipiente é o mesmo, 10 ao quadrado. Gama do recipiente, agora sim, né? O gama do recipiente, ele me deu, deixa eu apagar aqui, ele me deu. O gama do recipiente, ele me deu. Vale 4 vezes 10 é quinta. 4 vezes 10 é quinta. A mesma variação, 8 vezes 10, mais um tal de 20. Muita conta. Aqui tem um menos 5, para ficar bonito. Muita conta nada. Isso aqui dá 32 vezes 10 ao cubo, gama. Isso aqui dá 32, ó, aqui, ó. 8 vezes, dá 32 vezes 4. 32 vezes 4, 4 vezes 2 dá 8, 128. 128. Isso aqui, ó, é 10 a menos 3, com esse 10 aqui, fica 10 a menos 2, mais 20. Então, gama, vamos lá. Isso aqui é 0,128. 0,128. Então, zero... Ih, é muita... Por que eu não fiz essa conta antes? Por que eu não fiz essa conta antes? Eu vou fazer a conta aqui, ó. Eu vou macetear minha conta, né? Aqui, aqui e aqui. Se eu simplificar isso aqui, todo mundo por 4, isso aqui vai dar 8 vezes 10 ao cubo, por 4, 128 por 4 dá 32, vezes 10 a menos 2, isso aqui dá 5. Esse gama aqui, ele vai dar 6, pena que eu não fiz essa conta, 6,65 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Claro que eu já sei o gabarito, né? Não vou dar mole de não saber o gabarito. Eu não sei fazer na hora eu estou fazendo com vocês, mas o gabarito eu já sabia. Beleza? Vamos para a próxima. Rebenta, rebenta. Ah, aquela questão que eu sempre falo para a galera quando estou na teoria. Não esqueça, a densidade, a massa específica varia com a temperatura. Densidade, massa específica varia com a temperatura. Como? Olha para cá, olha. Imagina só, você tem um... Vamos pegar um líquido, tem um líquido aqui. Vamos pegar um sólido, então. Ele falou, eu ia fazer com líquido, vamos pegar um sólido. Tem um sólido aqui, ó. Aqui, esse aqui é um sólido. Porra, que sólido é? Ah, sei lá, é esse aqui é um sólido. Esse sólido aqui, quando está a temperatura T1, ele tem uma densidade D1. E tem uma massa M e um volume V. Eu vou só demonstrar a relação que a gente vai usar, tá? Se eu aquecer esse sólido, aquecer, ele foi para uma temperatura T2, bom, a massa eu não mudei. O volume, eu teoricamente mudei. V2, botar V1, a massa continua a mesma e a densidade, teoricamente, foi mudada, foi alterada. Então, olha que interessante. Densidade é a massinha pelo volume. Densidade é a massinha pelo volume. Como a massinha não muda, eu vou igualar. D1, V1, D2, V2. Tranquilidade. Tranquilidade. Mas, lembra? Volume final é volume inicial. Toma outra fórmula ali, ó. Cadê aqui?
Cadê aqui que eu estava escrevendo? Era aqui, cor vermelha. 1 mais gama delta T. Então eu vou trocar, olha aqui que interessante, eu vou trocar o volume final, que é o V2. Isso aqui é o meu V1. Vou trocar aqui, ó, o V2 por essa expressão. Então, D1, V1, D2, o que é aquela expressão? V1, 1 mais gama delta T. Aqui o V1 indo embora. Ou seja, qual é a densidade final? A densidade final é a densidade inicial dividido por 1 mais gama delta T. Essa formulinha que a gente precisava conhecer para matar esse problema, né? Com base na fórmula, né? A base aqui é na fórmula. O que a gente tem? Densidade final. A massa específica do sólido é 6 vezes 10 a 19 a 6 graus. Isso é a densidade inicial. E 6,12 quando a temperatura vai para 56. Então a final é 6,12. A inicial 6,19. Lembrando, os coeficientes alfa, beta sobre 2, gama sobre 3. Ele quer justamente o alfa. Então eu vou trocar aqui, ó. Ao invés de eu botar gama, eu vou colocar 3 alfa vezes variou quanto a temperatura? 50. Agora aqui é só manipular matematicamente, né? A gente vai encontrar aqui, essa aqui eu acho que eu não anotei essa aqui, então eu não me recordo da conta aqui. Essa aqui vai dar 7, tem que fazer essa continha, 7,62 vezes 10 a menos 5. Eu não vou fazer a continha porque vocês já fizeram a continha é só multiplicar cruzado. Beleza? Questão importante é saber como utilizar esse conceito da densidade. Aquele abraço, vamos para a próxima. Voltar aqui porque deu pane aqui, pisei, puxei a tomada, desliguei tudo. Se ficar um cortezinho entre a questão 16 e 17 foi por isso. Então vamos lá. Paramos na 17. Um corpo flutua em água a 25. Então tá aqui, ó. Tem um corpo aqui dentro, flutuando. Tem 25% dele aqui embaixo. Pessoal, guarda uma coisa lá de hidrostática. Não vamos demonstrar agora porque vai demorar um pouquinho. Densidade do corpo, perdão, dividido pela densidade do líquido é igual a porcentagem imersa. Imersa, submersa. Então isso aqui, ó, é a porcentagem imersa, ou seja, dentro do líquido. Quero que você guarde isso. A densidade do corpo para a densidade do líquido é a porcentagem. Exemplo aqui rápido, ó. Se eu tenho um corpo aqui cuja densidade desse corpo é 0,75, e se eu jogar esse corpo aqui dentro da água, se isso aqui for água, esse corpo vai ficar com 75% dele aqui dentro. Por quê? Porque eu pego a densidade do corpo, que é 0,75, pego a densidade da água, que é 1. Ou seja, qual é a porcentagem? 75%. Então serve para qualquer coisa. Serve para qualquer coisa, para qualquer líquido, para qualquer corpo. Tá? Mas agora guarda outra coisa para matar o problema. Se você aumenta a temperatura, você diminui a densidade. Se você aumenta a temperatura, você diminui a densidade. Se você diminui a densidade, o corpo vai flutuar mais. Se diminuiu a densidade, o corpo vai flutuar mais. Então o volume da parte imersa, da parte que está dentro, ele vai começar a diminuir. Tá bom? Então o volume que está dentro, guarda isso. Ah, mas por que? Guarda o que eu te falo, cara. Tu tem que fazer prova, tem que acertar a questão da prova. Diminuiu a densidade, aumentei a temperatura. Beleza? Vamos para outra. Na teoria, a gente vê isso com mais detalhes. Eu mostro para vocês o porquê disso tudo. Questão 18.
perdão, lâmina bimetálica. Lâmina bimetálica, aquilo que tinha na geladeira antigamente, no ferro, em algumas coisas. Como é que funciona? Tá? O bronze, você tem que saber o seguinte: quem tem maior coeficiente de dilatação vai ter maior variação de comprimento. Então, por exemplo, aqui o coeficiente de dilatação do bronze, o alfa do bronze é maior que o alfa do ferro. Então, o bronze dilata mais do que o ferro, porque ele tem um coeficiente maior. Se o bronze está em cima e vai dilatar mais do que o ferro, ele vai empurrar a barra de ferro, teoricamente, para baixo. Gabarito, letra D. Maior coeficiente de dilatação, maior variação na dilatação. Pronto, era isso. Isso aqui já foi questão de tudo quanto é lugar, cara. EA, AFA, Escola Naval. Então, o ITA já cobrou uma angulação aqui, que angulação é essa aqui. Beleza? Bora que tá acabando. Assinale as afirmativas abaixo referente aos conceitos de temperatura e calor. Calor é energia em movimento. Calor é energia em trânsito, em movimento. Não é medida de agitação molecular. Isso é temperatura. Então a 1 tá falsa. Tu já risca onde tem 1. É assim que faz prova. Já risca. Calor é uma forma de energia. Perfeito. Dois corpos estão em equilíbrio térmico quando estão à mesma temperatura. Perfeito. Gabarito, letra D. Ó, o equilíbrio, para que haja equilíbrio térmico, tem que haver diferença de temperatura antes. Essa caneta aqui tá a 30. Essa tá a 20. Se eu colocar em contato, daqui a pouco elas vão estar a mais de 20, menos de 30. Lembrando que a temperatura de equilíbrio, ela tem que estar entre dois valores. Ela tem que ser menor que a maior temperatura e maior que a menor temperatura. A temperatura de equilíbrio, ela não pode ser um valor fora desse intervalo. Isso aqui já ajuda a matar as questões mais rápidas. Tá? Exemplo, se a temperatura dessa caneta aqui é 30 e a temperatura dessa outra aqui é 20, a temperatura de equilíbrio tem que estar entre 20 e 30. Qualquer coisa fora disso, você criou energia. Tá? Então, lembra disso que isso ajuda a resolver algumas questõezinhas. Beleza? Vamos para a próxima. Tá rápido, né? Mas é rápido mesmo. Para diminuir a variação de temperatura devido à radiação... Radiação vem de rádio, eu prefiro irradiação, mas deixa, ele botou radiação. A radiação de calor do alimento. Uma embalagem descartável de folha de alumínio. A face espelhada da tampa deve estar voltada para fora, né? Porque se a parte espelhada está para dentro, como é que ela vai evitar? Espelhamento é para fazer reflexão, então isso aqui tem que estar para fora, né? Imagina que a tampa é assim, aqui dentro está o alimento. A radiação está vindo daqui, então a parte espelhada tem que estar aqui. Botar a parte espelhada lá dentro, até é bom que você evita também do alimento, mas dependendo do que está ali não vai acontecer nada. Então a espelhada tem que estar voltada para fora. Gabarito, letra D. Tá? Bora outra. Eu prefiro outro nome. Radiação não gosto muito não. 21. Mais teoria. Lei zero da termodinâmica. Já caiu na prova da EA. Lei zero da termodinâmica. É o funcionamento também do termômetro. O termômetro funciona com a lei zero. O que é a lei zero? Se o corpo A está em equilíbrio térmico com B, ou seja, temperatura de A é igual a temperatura de B. Se A e B estão em equilíbrio térmico e tem um terceiro corpo, C, que está em equilíbrio térmico com B, então os três corpos estão em equilíbrio térmico. Tá? Essa é a lei zero da termodinâmica. Se um corpo A e B estão em equilíbrio térmico e um desses outros corpos está em equilíbrio térmico com o terceiro,
Então, todos os três estão em equilíbrio térmico, ou seja, corresponde ao equilíbrio térmico. Isso aqui não, impossibilidade de atingir o 0K, isso aqui não. Outra! Ah, essa questão é boa demais. Ó, um elemento dissipador de calor tem a função de manter a temperatura de um componente com o qual esteja em contato constante, ou seja, isso aqui é um elemento dissipador de calor. Eu quero manter a minha mão sempre a mesma temperatura, então eu coloco esse dissipador de calor. À medida que a minha mão vai aumentando de temperatura, ele vai roubando o calor da minha mão. Percebeu? Percebeu o que acontece? Ele vai roubando o calor da minha mão. Considerando apenas a temperatura do componente TC, do dissipador TD e do meio TM, assinale a alternativa correta aos valores de temperatura ideais para que o fluxo de calor ocorra sempre do componente passando pelo dissipador até chegar ao meio. Então eu quero a temperatura do componente passando, vamos botar na ordem ali, passando pelo dissipador até chegar ao meio. É isso que ele quer. Considerando que o calor específico não muda e o componente esteja envolto totalmente pelo dissipador e totalmente pelo meio, qual é a relação que tem que estar correta para a gente encontrar isso aí? Bom, vamos lá. O dissipador ele vai ter que roubar calor do componente. Se o dissipador vai roubar calor do componente, para eu roubar calor de alguém, é porque alguém tem que ter mais calor do que eu. Beleza? Ó, o dissipador vai roubar calor do componente. Então o componente tem que ter uma temperatura maior que o dissipador. Então eu já sei que o componente tem que ter uma temperatura maior que o dissipador. Que por sua vez, o dissipador tem que ter uma temperatura maior do que o meio, já que vai jogar um fluxo para o meio, né? Então, o dissipador tem que estar maior que o meio. Então, olha que coisa legal. Essa aqui é a nossa resposta. A gente só precisa achar onde está isso, ó. Vamos direto para a letra D aqui, ó. Temperatura do componente maior que o dissipador, maior que o meio. Gabarito delta. Beleza? Tranquilo? Questão muito boa, hein? Vamos para a próxima. Questão 23. Vamos lá? Dois cilindros feitos de materiais A e B têm o mesmo comprimento. Então aqui, ó, tem um cilindro aqui com comprimento L. E tem um diâmetro que eu vou chamar de DA. Tem outro cilindro aqui com o mesmo comprimento, só que o diâmetro dele é dB. De tal forma que, olha só, o diâmetro de A é o dobro de B. Então vamos só mudar o desenho aqui para ficar uma coisa bonitinha, para dizer que eu desenhei bonitinho. Dá para dizer que eu desenhei bonitinho, né? O diâmetro de A é o dobro de B, então vamos aumentar assim, ó. Aumentei, pronto. Só para dizer que o diâmetro... Mesma coisa! Tá, mas para mim tá diferente. Pô, então é assim... Quando se mantém a mesma diferença de temperatura em suas extremidades, a diferença de temperatura entre suas extremidades, eles conduzem calor à mesma taxa. Então, olha só, está tendo um fluxo de calor aqui, está tendo um fluxo de calor aqui. Fluxo de calor, lei de Fourier. Né? O fluxo de calor é K, área, comprimento, vezes variação de temperatura. Isso aqui é a famosa leizinha de Fourier. Tá? É o que a gente precisa. Está vendo que o fluxo é diretamente proporcional à área e inversamente proporcional ao comprimento. Quanto maior a área, maior o fluxo de calor que vai passar. Bom, como eles vão conduzir o mesmo fluxo na mesma taxa, então posso escrever assim, ó. O fluxo de A é igual ao fluxo de B. Fluxo de A, constante de condutividade térmica, área do A, comprimento de A, variação de temperatura de A. Condutividade térmica de B, área de B, variação de temperatura de B, comprimento de B. Mas que legal, né, que ele falou pra gente? Por que legal? Esse comprimento é igual a esse. Essa variação de temperatura é igual a essa.
é um cilindro, né? Então a área de um cilindro é a área de um círculo. A área de um círculo, πr ao quadrado. Só que, o que a gente sabe? Que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então olha que coisa legal, né? O diâmetro de A é 2 vezes o raio de A. O diâmetro de B é 2 vezes o raio de B. Aqui corta então o raio de A é o dobro do raio de B. Tranquilo? Tranquilidade? Então aqui a área de A é π. Qual é a área de A? É o raio de A, no caso 2 raio de B ao quadrado. Então a área de A é 4π raio de B ao quadrado. Então vamos lá. K de A, área de A, 4π raio de B ao quadrado. Lá de cá, K de B, apenas πrb ao quadrado. Aqui morre com aqui, o que sobrou? Que o K de A vezes 4 é o K de B. Então, o K de A é o K de B sobre 4. Gabarito, letra alfa. Bem tranquilinha essa, hein? Bora para a próxima. 24. Ao se colocar água muito quente num copo de vidro comum, aquele copo que você tem do milho que você comeu, ou então um copo de requeijão que você usa em casa. Você não compra copo, você compra o copo de requeijão no mercado, acaba, você dá aquela meia lavada com papel e tudo e usa para beber água, oferecer suco para convidado. É aquele copo. Aquele copo, enquanto o copo de vidro Pirex dificilmente trinca. Isso ocorre tudo pelo coeficiente de dilatação. Quanto maior o coeficiente de dilatação, né? O coeficiente de dilatação do vidro Pirex, do vidro comum, é maior do que o vidro Pirex. O calor específico do vidro comum, aquele gabarito, letra C. Quanto maior o coeficiente, mais ele dilata, mais fácil de quebrar. O vidro Pirex tem um menor coeficiente, então é mais difícil de quebrar, mais difícil de trincar. Beleza? Acabou. Prometo que próxima lista já está saindo essa semana. Aquele abraço. Valeu!